Cara, eu desisto desse vídeo, cara. Vai ser muito difícil. Então, você sabe onde fica a Grécia? Eu vou lhe dar 10 segundos. Você sabe? Não, né? Então, ó, a Grécia fica aqui, ó. Então, vamos falar sobre os períodos da Grécia Antiga. É a época da história grega que se estende do século X do século IV ao século X a.C. Quando falamos na Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, e sim a um conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e algumas leis. Algumas dessas cidades até eram inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. Tem muito disso. Política. No período clássico, os gregos procuravam cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo as artes da música, pintura, arquitetura, escultura e etc. Com isso, acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum. Estava lançada, assim, a democracia. A democracia desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham a oportunidade de discutir questões políticas em praça pública, ou seja, com o público ao redor, pessoas. Ambas as cidades tinham uma oligarquia rural que os governava. Também em Atenas verificamos a figura dos estrangeiros, chamados metecos. Só era cidadão quem nascia na cidade, por isso os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas da polis, que eram aquelas cidades. A economia grega se baseava em produtos artesanais, na agricultura e no comércio. Os gregos faziam produtos em couro, metal e tecidos. Estes davam muito trabalho, pois todas as etapas de produção, desde a fiação até o tingimento, eram muito demoradas. Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo. A isto somavam-se a criação de animais de pequeno porte. O comércio ocorria entre as cidades gregas, nas margens do Mediterrâneo, e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas comerciais, se usava a moeda dracma. Havia tanto o pequeno comércio do agricultor, que levava sua colheita ao mercado local, quanto ao grande comerciante, que possuía barcos que faziam toda a rota do Mediterrâneo. Religião. Templo Paternum é dedicado a Deus Atenas, protetora da cidade de mesmo nome. A religião da Grécia Antiga era poliestal, ao receber a influência de vários povos. Os gregos foram adotando deuses de outros lugares até constituir o panteão de deuses, ninfas, semideuses e heróis, que eram cultuados tanto em casa quanto publicamente. As histórias dos deuses serviam de moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e de paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma deidade para cada função. Se um grego tivesse uma dúvida em relação a qual atitude tomar, poderia consultar o oráculo de Delfos. Ali, uma pitonisa entraria em transe a fim de tomar contato com os deuses e responderia a questão. Como essa era dada de forma enigmática, um sacerdote se encarregaria de interceptar o cliente. Cultura. A cultura grega está intimamente ligada à religião, pois a literatura, a música e o teatro continuavam os feitos dos heróis e de sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. As peças teatrais eram muito populares e todas as cidades tinham seu espaço cênico, chamado orquestra, onde eram encenadas as tragédias e comédias. A música era importante para alegrar banquetes civis e acompanhar os atos religiosos. Os principais instrumentos eram a flauta, tambores e harpas. Essa última ela era utilizada para ajudar os poetas a recitarem suas obras. Igualmente, os esportes faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes polis, organizavam-se competições nos tempos de paz. A primeira delas foi realizada em 776, na cidade de Olímpia. Daí seriam conhecidos como Jogos Olímpicos ou simplesmente Olimpíadas. Naquela época, só os homens livres que soubessem falar grego poderiam tomar parte da competição. Acredita-se que por volta de 2000 a.C. chegaram os aqueus, que viveram no regime de comunidade primitiva. Depois de estabelecerem contato com os cretenses, de quem adotaram a escrita e se desenvolveram. Construíram palácios e cidades fortificadas. Organizavam-se em reinos liderados pela cidade de Micenas, daí o nome civilização.
Aquaea de Micenas. Depois de aniquilar a civilização cretense, dominaram várias ilhas no mar de Egeu. Destruíram Troia, cidade rival. Porém, no século 7 a.C., a civilização micênica foi destruída pelos Dórios, que impuseram um violento domínio sobre toda a região, arrasaram as cidades da Hélade e provocaram a dispersão da população, o que favoreceu a formação de várias colônias. Este é o fato conhecido como a primeira diáspora grega. Período homérico, séculos 7 e 8 a.C., é claro. As invasões dóricas provocaram um retrocesso nas relações sociais e comerciais entre os gregos. Em algumas regiões surgiram os gêneros comunidade formada por numerosas famílias, descendentes de um mesmo ancestral. Nas comunidades os bens eram comuns a todos, o trabalho era coletivo, criavam gado e cultivavam a terra. Tudo era dividido entre eles, que dependiam das ordens do chefe comunitário, chamado pater, que exercia funções religiosas, administrativas e jurídicas. Com o aumento da população e o desequilíbrio entre a população e o consumo, os gêneros começaram a desagregar. Muitos começaram a deixar os gêneros e procurar melhores condições de sobrevivência, iniciando um movimento colonizador por boa parte do Mediterrâneo. Esse movimento que marca a desintegração do sistema gentílico, que é chamado de segunda diáspora grega. O processo resultou na fundação de diversas colônias. Período arcaico, séculos 8 e 6 a.C. O período arcaico se inicia com a decadência da comunidade gentílica. Nesse momento, os aristocratas resolveram se unir, criando as frátrias, irmandades formadas por indivíduos de vários gêneros. Estas se uniram formando tribos, que constituíam terrenos elevados, cidades fortificadas denominadas acrópolis. Estavam nascendo cidades e estados polis gregas. Atenas e Esparta serviram de modelo para as demais polis gregas. A Esparta era uma cidade aristocrática e fechada a influências estrangeiras e uma cidade agrária. Os espartanos valorizavam a autoridade, ordem e disciplina, e assim tornou-se um estado militarista, onde não houve espaço para a realização intelectual. Por sua vez, Atenas dominou durante muito tempo o comércio entre gregos e em sua evolução política conheceu várias formas de governo: monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Atenas simbolizou o esplendor cultural da Grécia Antiga. Período clássico, séculos 5 e 4 a.C. Guerras médicas. Fragmento de cerâmica utilizado nas guerras médicas no início do período clássico foi marcado pelas guerras médicas entre as cidades gregas e os persas, que ameaçavam o comércio e a segurança das polis. Após as guerras, Atenas tornou-se líder da Confederação de Delos, uma organização composta por várias cidades e estados. Estas deviam contribuir com navios e dinheiro para manter a resistência naval contra uma possível invasão estrangeira. O período da hegemonia ateniense coincidiu com a prosperidade econômica e esplendor cultural de Atenas. Nessa época, a filosofia, o teatro, a escultura, a arquitetura atingiram sua maior grandeza. Foi quando construíram aqueles templos. Sabe aqueles templos lindos, cara? Você vê em Atenas. Eu nunca fui pra lá, mas eu já vi, cara. Os vídeos é bem lindo. Você tinha que... Pesquisa no Google depois, viu? Fotos das ruínas de Atenas. Vocês vão gostar. Pretendendo impor também na sua hegemonia no mundo. O grego Esparta compôs outras cidades e estados da Liga do Maior Grandeza, pretendendo impor também a sua hegemonia no mundo grego. Esparta compôs outras cidades e estado e a Liga do Peloponeso e declarou guerra em Atenas em 431 a.C. Depois de 27 anos de lutas, Atenas foi derrotada. Mais tarde, Esparta perdeu a hegemonia para Tebas e durante esse período a Grécia foi conquistada pelos exércitos da Macedônia e foi incorporada pelo Império Macedônico. Esta época foi conhecida como período helenístico. A Grécia foi governada pelo imperador Felipe II e em seguida pelo seu filho Alexandre Magno, que conquistou um grande império. A fusão da cultura grega com a oriental
recebeu o nome de cultura helenística. Então tá, esse vídeo termina por aqui. Valeu, falou. Fui, gente! 1, 2, 3, come on!